E a pergunta que fica é: como usar os sistemas de produção de energia dentro do seu treino? O Silvio está lá dentro fazendo um treino de HIIT com o pessoal e a gente vai levar vocês para dar uma olhadinha. Vamos lá? E o mais louco de tudo é a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui dentro para encaixar na nossa rotina de treino. Porque fisiologia do exercício não é só teoria, é muita prática. E quanto mais a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui dentro, nos sistemas energéticos desse pessoal, mais fácil fica da gente prescrever o nosso treino e o nosso aluno consegue ter muito mais resultado. Vocês conseguem ver aquela tela lá atrás, que a gente mostrou algumas vezes? Então, ela é nosso detector de mentira. A gente consegue ver se a pessoa está no nível baixo, moderado ou alto de intensidade, pela frequência cardíaca dela e também pela intensidade do treino que ela tem feito. Se tiver amarelinho, o aluno está fraquinho. Se tiver vermelho, o aluno está ok. E aí a gente consegue dar a intensidade de treino em estrelas. 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Legal, né? Como você tem utilizado a fisiologia do exercício dentro da sua rotina de treino? Não é só teoria, a gente tem que colocar na prática também. Por isso que é bom esse sistema de curso. Simbora, gente, vai lá. 30 segundos. Vamos lá então tentar entender na teoria o que tem acontecido aqui dentro na prática. E aí galera, você quer saber o que aconteceu um pouco no treino lá? Você precisa entender um pouquinho mais de fisiologia e é disso que a gente vai falar daqui a pouco. E então a gente vai começar falando como que vai funcionar esse curso de fisiologia do exercício. A ideia é que seja um curso que a gente traga ele bastante para a nossa prática do dia a dia, né? Eu sou professor de fisiologia do exercício há bastante tempo em pós-graduação e a gente sabe que a fisiologia muitas vezes ela é pouco aplicada, né? Porque a gente vê muita teoria, ciclo de Klebs, sistemas energéticos. A ideia é que a gente mostrar para vocês como você vai usar essa fisiologia no seu dia a dia, sem a utilização de equipamentos complexos. A gente sabe que pode ser importante, mas aqui não é esse ponto principal. A gente vai mostrar para vocês que para você entender bem de fisiologia, você tem que entender do método que você está usando, né? Que esse método ele vai trazer dentro da fisiologia uma qualidade muito maior. E um detalhe mais importante é que, igual o Eric falou, método. O método vai ser uma das ferramentas para você atingir os seus resultados. Só que se você não entender o princípio básico de sistemas energéticos, você não vai conseguir fazer a melhor seleção desses métodos. Então, confere aí essa próxima revisão. Então, na nossa aula 1, a gente vai começar falando sobre bioenergética, os sistemas de energias. Então a gente vai fazer uma revisão rápida, porque a gente sempre tem que lembrar que a prática ela tem que ser alinhada com a teoria. Então eu preciso passar esse pouco de teoria para a gente entender o que está acontecendo lá dentro no treino, tá? Então eu vou fazer um gráfico aqui para a gente entender como que funcionam os sistemas de energia e revisar, né? Na verdade a gente já viu esses pontos lá na faculdade, ou quem ainda está na faculdade está revisando. Sempre lembrar que o primeiro sistema de energia que começa a ser utilizado é o ATP. Então quando a gente começa a fazer qualquer exercício, a gente começa utilizando o ATP, que seria a nossa adenosina trifosfato. O ATP ele dura quanto tempo? Ele vai iniciar já alto e ele vai durar cerca de 3 segundos mais ou menos. 3 segundos após, ele já vai finalizar. Então ele é uma linha de produção de energia ou de utilização de energia muito rápida. A partir do momento que ele começa a finalizar, começa-se a utilizar outros sistemas energéticos. E o próximo sistema energético é o que a gente chama de ATP-CP. Ou é que o ATP que depende da creatina fosfato. Esse sistema ele vai durar até 10 segundos mais ou menos, né? Depois ele reduz, só que ele permanece o tempo todo. E um ponto que eu já começo a salientar aqui é que todos os sistemas eles continuam o tempo todo. Não é porque um ou outro está em predominância que isso vai acabar. Então o tempo todo ele vai continuar, né? Então até 10 segundos, de 3 segundos a 10 segundos, a predominância é o ATP-CP.
Na sequência, a gente tem um próximo sistema, que ele demora um pouco mais para acontecer e depois ele também acai. Esse próximo sistema é o que a gente chama de glicólise. Sistema glicólise, que ele vai ter a duração de até aproximadamente 1 minuto, tá? Então a glicólise anaeróbia, e até esse momento aqui também é importante salientar, que a produção de energia ela está vindo só do carboidrato. Nesse momento a gente não consegue utilizar proteína ou gordura para a produção de energia, ele vem só do carboidrato. Então, 3 segundos ATP, 10 segundos ATP-CP, até 1 minuto a glicólise, tá? A partir dos 10 segundos a glicólise. Depois desse momento a gente começa também um próximo sistema que ele evolui e ele vai continuar por muito tempo lá para frente, que é o que a gente chama de fosforilização. O sistema de fosforilização oxidativa, ele vai começar aproximadamente 1 minuto depois, sendo o auge, né? E ele vai durar até horas e horas. Então é o que a gente chama da nossa parte aeróbia. Então até a glicólise aeróbia, essa parte aqui é nosso sistema anaeróbio. E a partir daqui a gente já começa o nosso sistema aeróbio. Tá? Aqui eu já começo a utilizar o oxigênio, já começo a utilizar a gordura, já começo a utilizar outras fontes de energia. A partir de quanto? 1 minuto. Isso aqui ele pode durar 3 horas, 4 horas, ele pode durar horas, né? Então, para a gente entender e só fazer essa revisão, só para a gente entender como funcionam os sistemas de energia. Iniciando pelo ATP, ATP-CP, glicólise anaeróbia, é a nossa parte anaeróbia, e a fosforilização oxidativa é o que a gente chama de aeróbia. A partir de 1 minuto para frente, todo o exercício ele já é aeróbio. E galera, pensando em exemplos específicos da utilização de sistemas energéticos, quando a gente traz a teoria para a prática, então a gente precisa criar alguns exemplos para poder começar a entender aonde você está endereçando os sistemas energéticos em relação aos métodos que você está escolhendo para a sua aula prática, né? Então, só para a gente fazer uma pequena revisão e ficar bem explicado a nossa aula, já que o Eric conceituou um pouco de os sistemas energéticos em si. Então, quando a gente fala do ATP, em 3 segundos ali, a gente está falando num arremesso de beisebol, por exemplo. Logo na sequência, um outro exemplo de ATP-CP até 10 segundos, um sprint de 100 metros na corrida. Mudando um pouquinho mais, na glicose anaeróbia, a gente está falando aí de exercícios até 1 minuto de duração. A gente pode exemplificar um HIIT com sprints, com atividades que possam durar 30 segundos ou um pouco mais. E quando a gente entra no último sistema energético, a gente está falando da fosforilização oxidativa. Então a gente está falando de mais de 1 minuto de exercício ou às vezes até horas, né? E o exemplo mais clássico é uma maratona. Então, como vocês puderam ver algumas imagens anteriores da aula de hoje, o que aconteceu na prática, a gente passou muito tempo na questão da glicose anaeróbia, até porque durante a aula foram vários tiros em vários tipos de exercício, então eu escolhi alguns meios diferentes para a gente poder ter um resultado no final e fazer com que a maioria dos alunos pudessem atingir esse estágio. Então, o nosso treino ficou muito tempo na glicose anaeróbia. Então, é difícil falar que um sistema ele vai funcionar de uma maneira só. Então, o Eric vai vir explicando mais alguns detalhes sobre isso e vocês vão entender um pouco mais na prática o que a gente está falando. Então, o Silvio acabou de falar com vocês e eu vou reaver aqui, né, revisar isso aqui novamente. Então, a ATP 3 segundos, ATP-CP 10 segundos, glicólise anaeróbia 1 minuto e a fosforilização oxidativa a partir de 2, 3 minutos até horas, né? Mas o mais importante salientar, e talvez algo que a gente aprende errado na faculdade, é que todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Se você fez o exercício de 3 segundos, isso não quer dizer que você não utilizou algum pouco de energia, mínimo que seja lá da fosforilização oxidativa. Se você fez um exercício de 10 segundos, não quer dizer que você não utilizou o ATP também. Então, a todo momento, independente do exercício, a gente usa todos os sistemas energéticos. Esse é um ponto muito importante de salientar. Se eu estou fazendo exercício de 1 minuto, eu que necessariamente tenho que passar pelo ATP, vou para o ATP-CP e depois entro na glicólise anaeróbia. Mas
A fosfolorização oxidativa, a partir do primeiro segundo, ela já está acontecendo. E é importante salientar que todos acontecem ao mesmo tempo. Voltando para aquele gráfico que eu tinha feito antes, o ATP começa, a ATP-CP depois, a glicólise anaeróbia e por final a fosfolorização oxidativa. Se a gente perceber, todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Todos eles, independente da transição. O que acontece na verdade é o predomínio de um ou outro, né? Até 3 segundos o predomínio é do ATP, até 10 segundos é o predomínio do ATP-CP, até 1 minuto o predomínio da glicólise anaeróbia, 1 minuto ou mais o predomínio é fosfolorização oxidativa, tá? Então é isso que a gente tem que salientar e agora a gente vai explicar um pouquinho como que funcionou esse treino, como que foi a aula prática de hoje, para a gente entender quais os sistemas que estavam sendo utilizados e qual a importância da gente entender desse método para poder levar na nossa prática. E para vocês entenderem o que estava acontecendo no treino, então eu queria explicar detalhadamente como que foi a série. Então, a gente teve uma série de aquecimento principal e logo na sequência a ideia era fazer um aumento da temperatura corporal e também ter questões de amplitude e mobilidade, justamente para que a nossa série principal ela aconteça da melhor maneira. Então, eu selecionei a corrida, o ergômetro, o esqui, wall ball, corda naval, mountain climber e a gente teve um desafio ali de tempo de reação que a pessoa tinha que ficar na prancha com o blaze pod, que são aquelas luzes que vocês viram anteriormente. Né? E a divisão do treino ficou da seguinte maneira, foram 4 séries, né, de 40 segundos cada exercício, com até 10 segundos de recuperação. A cada 2 séries a gente tinha um intervalo de 2 minutos e logo na sequência mais 2 séries de 40 segundos. Cada série tinha sua particularidade, então 30 segundos moderado, 10 segundos de sprint, 40 segundos forte, então cada série teve a sua particularidade e os seus intervalos respectivos. E no final a gente teve mais um Tabata de 4 minutos, onde 20 segundos de execução em alta intensidade e 10 segundos de intervalo. A gente comentou anteriormente que tiros de 30 segundos, até menos de 1 minuto ali, são caracterizados como glicose anaeróbia. Porém, o somatório da aula inteira é uma aula muito mais aeróbia. Então, tem que ficar ligado quando você faz a seleção e a organização do seu treinamento. Em resumo, então, apesar do treino que aconteceu lá dentro, foi predominantemente cada série dentro do sistema energético da glicólise anaeróbia, mas quando a gente soma primeira, a segunda, a terceira, a quarta série, várias séries, esse treino ele se transforma num treino mais oxidativo, então fosforilação oxidativa. Então é um treino aeróbio. E quando a gente entra dentro da predominância aeróbia, a gente começa a queimar mais gordura, começa a queimar um pouco de proteína também, mas principalmente começa a utilizar outras fontes de energia que não só o carboidrato. Então só para vocês entenderem, quando a gente faz até 3 séries de HIIT, 3 treinos intervalados de alta intensidade de até 1 minuto, até a terceira série a gente está dentro do metabolismo anaeróbio, então na glicólise anaeróbia. Quando a gente entra a partir da 4ª série, eu já estou entrando no metabolismo aeróbio. Então, se você tem a vontade de melhorar o metabolismo anaeróbio do seu cliente, e qual que é a importância de melhorar o metabolismo anaeróbio? Ele vai gerar mais força para o cliente, mais potência, mais resistência muscular. E quando você entra no metabolismo aeróbio, a partir da 4ª série, aí eu vou gerar mais resistência aeróbia, então vou melhorar a parte cardiovascular, parte cardiorrespiratória, e também eu vou contribuir para a queima de gordura. E não fica só por aí. Numa das próximas aulas, a gente vai falar sobre EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício, né? O Excess Post-Oxygen Exercise. E esse EPOC, ele acaba sendo maior quando você trabalha com exercícios anaeróbios, ou seja, quando você finaliza o exercício, você vai ter mais queima de gordura por mais tempo quando você faz exercícios anaeróbios. Então aí que está a sacada dessa aula que a gente fez aqui. A gente usou exercícios anaeróbios várias vezes, transformou ele em exercício aeróbio pelo fato de ter um tempo muito grande e
para ajudar, ele ainda vai ter um EPOC grande. Então eu queimei gordura durante o exercício e ainda vou continuar queimando gordura por muito tempo durante a minha recuperação. Então a sacada da fisiologia do exercício dentro dessa sessão de treino é a gente trabalhar com todos esses sistemas ao mesmo tempo e gerar todo esse dano, vamos dizer assim, no corpo da pessoa para que a gente consiga ter realmente bons resultados, principalmente em aumento de força e de resistência e no emagrecimento. Então todas as nossas aulas vão ser dessa pegada, a gente sempre vai trazer novidades nesse sentido, na verdade trazendo para a prática. Espero que a gente possa ter contribuído nessa aula e nos vemos na próxima aula, na aula 2 desse curso de Fisiologia do Exercício. Valeu, pessoal!